Prática signos. Signos é mais fácil. Signos são esses logos que você tem, essas chamadas que você faz. Isso é uma linguagem semiótica. Mas essa linguagem semiótica ela é mais simplificada, porque é um símbolo que socialmente foi aceito como sendo representativo. É os sinais de trânsito ou coisa desse tipo. O senhor Deixa pode... só fechar a porrada, senão você não vai. Tem uma outra conversa aí que pertence à semiótica, que é essa comunicação simbólica. Aí a coisa é complicadíssima, porque quando é uma comunicação simbólica, ela não é convencional com a sociedade. Ela não está convencionada. São símbolos que vai fazer com que o seu inconsciente interprete, se ajuste e gere insights. É diferente totalmente do que seria um signo. Entendemos isso? Vou devagar? Olha, quando eu falar o troço, você não concordar ou quiser, vamos devagar, porque o negócio é clarear esses troços. É muito complicado. Aí eu vou para outra conversa. Como é que você vai aprender semiótica, né? De onde vem isso? Bom, E se é subjetivo, né, também. mas é subjetivo, vírgula, não significa que não pode ser teorizada. Ela é subjetiva, sim. Eu poderia dizer, inclusive, que as pessoas podem exercer a semiótica por intuição, portanto não depende nem de grandes racionalidades, e até não depende mesmo, porque o universo simbólico é inconsciente. Então algumas pessoas podem exercer semiótica sem ter nunca se preocupado com isso instintivamente. Vou dar um exemplo, uma pessoa simples, rural, né? Às vezes você descobre uma figura dessa que, sem grandes patrimônios intelectuais, é capaz de olhar para você e descrever e dizer quem você é, não tem isso? Sim. O que é que essa figura faz? Leitura semiótica. Ela aprendeu semiótica? Não, é instintivo, é intuitivo. Então, por ser inconsciente e ser intuitiva, ela está acessível a qualquer pessoa, independentemente do grau de escolaridade. Pronto. Mas ficou nisso? Não. Ela também pode ser discutida e teorizada, e foi por séculos. Como você tem na história da hipnose esse retorno ao passado, a semiótica também, ela vem dos grandes filósofos gregos. E óbvio que chega até hoje com grandes nomes que se desponta no mundo como sendo a sustentação de um estudo acadêmico. Então, você estuda semiótica como disciplina acadêmica, sim, é um estudo avançado, normalmente com o pessoal de comunicação, é o mais chegado para isso aí, até em algumas faculdades. Na graduação, em comunicação, já aparece semiótica. Necessariamente, quando você envolve necessidade de comunicações a nível de estrito senso, mestrado e doutorado, ela é frequente, né? Eu dei como disciplina acadêmica no meu doutorado, portanto, é uma disciplina acadêmica. Quem sustenta esse troço? Ou aí seria uma outra hipótese. Como que alguém pode se aproximar da semiótica, interpretando ou entendendo, ou buscando fontes para tentar elucidar o que é isso, enfim? Você tem grandes autores, né? Você tem um francês famosérrimo, Saussure é a pronúncia. Para pesquisar sobre esse cara, você tem que buscar Saussure, é como se escreve. Esse cara, digamos, que seria um pilar importantíssimo na Europa. Você tem um Purse, que escreve Pierce, né? Esse é o americano. Deita e rola em cima da semiótica. Você tem vários, você tem vários outros nomes, e você tem um italiano também famoso, chama Umberto Eco. Umberto Eco, ele vai resgatar a semiótica desde os clássicos antigos gregos, como que Platão fez isso, Aristóteles fez isso. Portanto, eu estou dizendo que semiótica não é uma palavra que aparece do nada e surgiu de última hora. Semiótica tem toda uma estrutura histórica, toda uma estrutura organizada, racional e sustentada por excelentes autores, né? Você tem, além desses caras, Santella é o famoso, né? A mulher, que é mais acessível, é brasileira. Eu estou dizendo que autores no mundo inteiro trabalham essas questões, sustentando muito fortemente numa antecedência que vai aos gregos, que vai aos romanos, que vai, enfim, à filosofia mais antiga. Portanto, semiótica é uma disciplina acadêmica. Você pode ter acesso a essa informação por leitura, sim, ou você pode experienciar isso do ponto de vista instintivo numa pessoa que não tenha conhecimento nenhum. Aí uma conversa para fechar essa etapa. Às vezes, quanto menos patrimônio intelectual você tem, mais você pode despertar a tal da leitura Aflorar. semiótica, porque ela é instintiva, ela é inconsciente. E aí vem uma outra conversinha também que fecha, que embora todos nós sejamos diferentes do ponto de vista racional, todos nós temos uma estrutura de intelectualidade construída, né? Todos nós somos diferentes, racionalmente sim. No inconsciente não, todo mundo é igual. Daí
que vem uma outra história. Quando você entra no inconsciente do sujeito, a linguagem que ele vai usar para externar tudo que ali embaixo se reprime e se fomenta e se estrutura e é complexo, ele vai utilizar uma linguagem simbólica e essa linguagem simbólica é universal. Quer dizer, para que eu possa identificar se o cara está num transe, em qual nível, ele vai me apresentar uma característica, um sintoma, que vai ser igual no Brasil ou em qualquer país do mundo. Pode pegar um cara da metrópole, pode pegar um africano do Congo, que nunca teve contato com a civilização. Aí eu vou esculhambar. Se você ver meus vídeos, né, você não tem muita experiência ainda de ver meus vídeos ou ver o que eu fiz. Mas eu faço sessão no mundo inteiro. Tá. Na África, o cara vai apresentar uma característica que é exatamente igual ao que uma mulher vai fazer em Dubai. Eu tenho isso em vídeo. Assim como aparece no Brasil, em qualquer lugar. Quer dizer, a sintomatologia é igual, porque é uma linguagem inconsciente e é uma linguagem simbólica, aquele contorcer, formar arco, contraturas musculares exageradas, sudorese excessiva, insensibilidade, que você pode, enfim, sem necessariamente induzir, você não vai sentir dor, você pode, em determinado nível de transe, você pode espetar ou queimar que a pessoa não vai sentir. É uma característica universal. Então, eu estou dizendo, em resumo, que transe-terapia semiótica. Primeiro, porque o transe é terapêutico. Entrou em transe, o inconsciente aflora. Se o inconsciente aflora, ele minimiza a repressão e joga para fora os traumas. Jogar para fora os traumas significa eliminar os sintomas, portanto, é terapêutico. Todo transe é terapêutico. A outra conversa é o acesso que eu tive para promover isso e a forma de comunicação que esse consciente utiliza para se manifestar é semiótica. E aí eu vou dizer de novo, semiótica é uma estratégia nova, moderna, que vai substituir todas aquelas estratégias antigas utilizadas pelas escolas clássicas. Daí que eu não faço hipnose, eu faço transe, terapia por semiótica. Entendemos isso? Eu acho que aí acho que responde razoavelmente. Responde. Eu fiquei com uma dúvida, te cortando um pouquinho, Wagner, fiquei com uma dúvida. Se os símbolos são universais, o senhor poderia citar um ou dois símbolos para a gente entender? Eu vou mais do que isso. É porque aí você teria que considerar... exatamente. Só para concluir, porque eu queria, por exemplo, se o símbolo for aqui, ó, livro, né? Inclusive... Sim. Um livro do não acho, não, eu não quero vender livro, não quero vender livro. Um livro do professor que nós fomos presenteados aqui, digamos que esse seja um símbolo, né? Sim. Então, essa palavra, esse símbolo aqui, talvez uma tribo lá do Congo, lá que a gente falou... Compadre, a conversa é diferente. Então, conversa é muito diferente. Me dá um exemplo de um símbolo. Vou lhe dar. É porque a simbologia que vai estruturar o seu inconsciente nesse nível, ela é fomentada, ela é construída a partir de uma ancestralidade que se remonta aos primeiros humanos, né? Todos os seres humanos, por herança ancestral, ele vai incrustar no inconsciente determinadas condições que são simbólicas. O melhor exemplo disso é o arquétipo. A gente tem ideia do arquétipo. Sim, sim. Então, o primeiro ser humano, ele, numa situação adversa, ele imaginou que haveria uma força misteriosa, mágica, que iria socorrê-lo, né? Essa crença que ele tem, ele vai passar por gerações e gerações até hoje, e essa herança cultural, ancestral, vai fazer com que você tenha um arquétipo hoje que é exatamente igual ao homem mais primário, não é isso? Então, o seu inconsciente é alimentado por símbolos arquétipos, não é isso? O arquétipo universal eu dei um exemplo de um arquétipo que se vincularia ao divino. Sim. Você tem o arquétipo do sagrado, você tem o arquétipo da justiça, do quê? Do guerreiro. Mas nem a pau. Não. Aí é outra conversa. Mas é um arquétipo, né? Mas não é um arquétipo, é uma representação simbólica do arquétipo. Porra, essa conversa é braba porque normalmente as pessoas confundem símbolo arquétipo com arquétipo. Vamos devagar? Bora. E aí, por que você viu isso? A partir da literatura trazida por Jung e que divulga muito a ideia do herói, do rei, do amante, da onça, do puta que pariu. Essa porra não é arquétipo, isso é representações arquétipas. Agora, vamos devagar. Você tem o arquétipo do divino, que é uma ideia de uma força que poderia valer o homem na sua condição primária, que por herança passa para todos nós e chega até hoje, não é isso? Isso é um arquétipo. A cada momento na sociedade, a cada cultura, esse arquétipo tem uma representação diferente, não tem? As culturas não representam? Vamos devagar? O arquétipo do divino, a cada cultura,
se manifesta ou é simbolizada por um deus. É o deus do grego, o deus do romano, o deus... Não é isso? A cada cultura, seu arquétipo do divino tem representações diferenciadas. Tá certo? Então, quando você está falando em representações do arquétipo, você está falando em representações simbólicas culturais. Aí vem a onça, vem o herói, vem o velho, vem o guerreiro. Eles são representações. Vou dar um exemplo agora rápido e caceteiro. Nessa onda que você está falando, a onça é a representação da força, né? A força, a onça. A força é um arquétipo. A ideia é que eu tenho uma força misteriosa que pode me valer é um arquétipo. A onça é uma representação simbólica cultural do arquétipo. Tá bom. Aqui, no Peru, é o puma, né? Cada sociedade vai ter uma representação simbólica diferente para o mesmo arquétipo. O arquétipo não muda, a representação simbólica sim. Quando a literatura traz essa ideia do herói, do rei, etc., ele está falando de representações simbólicas que se vinculam ao arquétipo. Para fechar, o que seriam os arquétipos de fato? Divino, sagrado, justiça, força, natureza. Isso são representações, isso são arquétipos. Cada cultura, cada um desses arquétipos vai ser representado de forma diferente. Entendemos isso? Pronto. Acho que aí chegou um bom ponto de clarear que representações simbólicas do arquétipo não é o arquétipo. Ô Carreiro, como que anda o desenvolvimento dessas técnicas hoje? Você acha que depois que, principalmente no uso da medicina, da saúde, aí, da odontologia, né? Sim. Depois que ali se aprimorou muito a anestesia mesmo, injetável e tal, perdeu-se bastante espaço, e se por meados de 45, por exemplo, se desenvolvia mais, se estudava mais porque tinha menos recursos? Odonto é um caso à parte, porque odonto, no meados do século XIX, existia um cara chamado Jean Odette, que já extraía molares sem anestesia. Portanto, não tinha como contestar, você botar um cara sentado na cadeira, extrair um molar e dizer que isso não funciona. A odonto nunca rejeitou a hipnose. Tanto é que em 1958 ela se torna disciplina obrigatória nos Estados Unidos, para o curso de odontologia. No Brasil, as ABOs, elas introduziram hipnose para os dentistas a nível de cursinho. Tirou da grade. Tirou da grade, não. Ela nunca entraria na grade, com uma exceção. A única exceção é o odonto. Foi na Bahia. Quando a gente fala de exceções, a Bahia sempre aparece, né? Na Bahia, no curso de odonto da Universidade Federal, você tinha um professor chamado Giuseppe Mazzoni.